Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. E com a graça de Deus, estamos começando aqui pela nossa rede Século XXI, o nosso programa Vida e Saúde. Programa que já tem essa marca registrada, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntos. E já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Stefano Tincani, médico otorrinolaringologista, aceitou o nosso convite hoje para falar sobre perda auditiva, né? Otite, zumbido, perda, barulho, isso afeta a nossa audição, é o que nós vamos aprender hoje aqui no programa Vida e Saúde ao vivo. E se estamos ao vivo, é claro, nós queremos convidar você a interagir, a participar, a fazer-se presente no programa de hoje. Como? Pelo telefone 19 3871 9620. Esse é o primeiro número, 19 3871 9620. Mas também temos um outro recurso, de graça, minha gente, de graça, 0800 777 0021. 0800 777 0021. Outro recurso ainda, o nosso e-mail, videsaude@rs21.com.br. videsaude@rs21.com.br. Estamos ao vivo, queremos muito que você participe. Ligue para o seu vizinho, ligue para a sua vizinha, o programa já está no ar. E se tem alguém que entende do ouvido, está aqui, gente. Ele que é médico otorrinolaringologista. Aliás, eu queria convidá-lo, doutor. Seja bem-vindo. Vem cá, doutor. Assim, vamos acolher uma salva de palmas aí, o nosso amigo que está aqui. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, doutor. Que honra recebê-lo aqui, doutor. A honra é toda minha. Eu queria começar o programa, doutor, assim, dando trabalho para o senhor, né? Seja muito bem-vindo. Estou aqui para isso. Né? Hoje o assunto é perdas auditivas. Vamos falar sobre isso. Assim. Então, Perfeito. doutor, assim, nós preparamos algumas fotos, alguns slides aqui. Perfeito, E eu gostaria que o senhor falasse para quem está em casa, doutor, assim, o que é o nosso ouvido, qual é a função do nosso ouvido, como é que ele é constituído, doutor Stefano? Bom, essa é uma foto de um corte, né, do ouvido, que a gente consegue ver as estruturas mais internas. A gente sabe, o ouvido é feito para ouvir, mas também pouca gente se lembra que ele também rege o equilíbrio, a orientação espacial do corpo aqui no labirinto, lá dentro. Então, o ouvido, a gente pode explicar, né, o som entra aqui pela orelha, ele é amplificado por esse sistema que consiste no tímpano e uma cadeia de ossículos que conseguem enviar o som para dentro nesse caracolzinho que é onde a gente ouve, que chama cóclea, é o órgão da audição final. Temos outra foto, diretora? Temos outra foto, talvez assim, Isso. Aqui, mais frontal foto, agora, né? Isso, essa dá para entender um pouquinho melhor. Aqui o tímpano, que é uma membraninha, uma pelezinha que fica no final do conduto, ele é comunicado com esses 3 ossículos, que são o martelo, a bigorna e o estribo, que enviam os sinais sonoros aqui para a cóclea, que é esse caramujinho aqui, que manda para o cérebro e a gente consegue identificar os sons e ouvir, doutor. Temos mais uma foto aqui, então acho que mais isso. Agora está aqui. Então, aqui está a orelha, né? A orelha, o canal auditivo, o tímpano, os 3 ossículos e aqui a cóclea, que é essa espiral que converte o som em energia para o nervo enviar lá para o cérebro e a gente ouve. E vai. Ô, doutor, qual é a distância? Eu vou colocar o meu dedão aqui. Qual é aqui o tímpano, né? Qual é a distância? Aqui, são poucos, 2, 3 centímetros. É uma distância bem 3 curta, centímetros, doutor? Curta. O processo, doutor, assim, eu já estou aproveitando e fazendo todas as minhas perguntas aqui. O processo, quando a gente fala assim daquela famosa cera do ouvido, onde é que ele é feito? Onde é que se forma, doutor? Pois é, a cera no ouvido fica no canal auditivo externo, tá? Nessa região aqui, doutor? Nessa região aqui, exatamente. Se a gente dividi-lo em 3 terços, a cera só está do meio para fora. A cera não está na parte de dentro. É daqui para fora, doutor. Exatamente. Daqui para fora a cera. E ela é formada para... Ela é formada para proteger o ouvido, né? Ela é uma proteção natural do ouvido, ela hidrata, ela tem substâncias que matam bactérias, então ela está lá de propósito, né? Muita gente acha que é sujeira, quer remover, mas acaba empurrando para dentro e causando problemas. Muita gente usa aquelas famosas hastes flexíveis, tem até um nome comercial aí, mas as hastes flexíveis, né, que se coloca lá, e inclusive muitas mamães que têm as crianças pequenas, etc., doutor, tem que se fazer, pode se fazer, quando que se pode limpar o ouvido, doutor? Se é que a expressão Olha, limpar o ouvido pode ser feito todo dia, a questão é como fazê-lo. Né? A gente usa as hastes flexíveis, elas acabam fazendo um pouco mal para o ouvido, pode machucar, pode empurrar a cera lá para dentro, às vezes é causa de otite mesmo, de infecção. Então, a própria cera, ela tem um movimento de sair, não é isso? A gente não precisa buscá-la lá, somente tirar o que está para fora.
Após o banho, quando está com a orelha um pouco úmida, um dedinho, uma ponta da toalha, um paninho úmido, já vai tirar o que está saindo. O que está lá dentro, tudo bem, está lá para proteger, Mas vai sair. muita gente, doutor, eu já fiz isso, né? Agora não faço mais, mas assim, porque graças ao vídeo de saúde a gente vai aprendendo com os médicos. Então muita gente coloca aqui e vai torcendo meio que, na verdade, com a falsa ideia de que está limpando. Realmente está limpando porque alguma coisa da cera vai naqueles algodões. Mas assim, na verdade, sem perceber, a pessoa vai empurrando. Pois é, as pessoas colocam o cotonete, ele sai meio sujinho, a pessoa fica satisfeita, né? Limpei meu ouvido. Na verdade, muitas vezes o que ela está fazendo é empurrando para dentro. E aí, vem lá no nosso consultório com o ouvido tampado, doutor, não estou ouvindo nada, o que está acontecendo? E a gente tem que fazer a famosa lavagem do ouvido, que é para tirar, no caso, cera que está impactada. Ô, doutor, e o senhor falou que a distância entre a orelha e o tímpano, 2 a 3 centímetros. Então, se não se tem cuidado, uma haste daquela, doutor, pode chegar até aqui e comprometer essa estrutura? Com certeza, ela machuca o tímpano, pode perfurar, pode causar sangramento, pode causar muita dor mesmo. As pessoas fazem isso com uma certa rotina e muitas vezes se distraem, acabam ficando com o cotonete na orelha, um vento bate, abre uma janela, porta, bate, a gente vê isso muito. Parece besteira, né? Mas quem já fez um acidente que não achou que foi besteira, não é verdade? Entendi. E daí a gente tem que tratar essas pessoas, né? Pode dar lesão mesmo. Gente, olha, você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estou aqui com um dos maiores especialistas quando o assunto é ouvido, doutor Stefano, e o assunto de hoje é perdas auditivas. Eu vou chegar já no assunto das perdas, etc. Mas agora a gente está entendendo nesse primeiro bloco como é que funciona o nosso ouvido. Então aqui já aprendemos a orelha, tem esse canalzinho, a cera ela é formada aqui, da segunda, do meio para fora, doutor, assim, e que não seria bom limpar só quando está aqui, porque a questão estética também, limpeza, né, doutor? Pois é. A gente pode só limpar a parte que a gente alcança. A gente não precisa buscar nada lá dentro que ela está lá. Uma vez eu escutei de um médico assim, você pode usar uma haste flexível, mas usa o teu cotovelo. Se o teu cotovelo entrar, então você pode limpar. É por aí mesmo. É o que vocês dizem, né, doutor? Então aqui está ok, está o tímpano. E se perfurar isso, doutor, a pessoa que perfurou o tímpano já fica surda? Como é que é? Olha, ela vai provavelmente sentir uma diferença na audição. Ela não fica surda totalmente, mas ela vai ter aí um rebaixamento, porque a amplificação do som vai se fazer um pouquinho pior. Isso aqui é uma espécie de uma peneira, de uma barra protetora, assim, doutor, do som, é isso? Não necessariamente, ela vibra? Não só do som, ela vibra com o som. Ela tem um formato cônico, costumo falar para os pacientes que é como uma caixa de som ao contrário, ela recebe o som para enviar lá para dentro. Okay. Então, se você tem um furo no tímpano, é uma caixa de som furada. O som não vai ficar 100%, né? Pode piorar um pouquinho, sim. Agora, o senhor falou que tem martelo, bigorna, estribo, isso não parece ser uma linguagem de ferramenta, né, doutor? Martelo, bigorna, estribo. Pois é, que quem descreveu isso achou que eles tinham esses formatos parecendo esses objetos, né? Um carpinteiro aí. Pois é. Marceneiro. Mas eles servem para amplificar o som, porque nós estamos no meio externo que é ar, porém aqui dentro da cóclea é fluido e o corpo precisa aumentar a intensidade do som para fazer aquilo lá funcionar. Quando a pessoa reclama, doutor, assim, que tem labirintite é essa região do aparelho auditivo, né? Onde é que está o labirinto aí, doutor? Toda essa estrutura que a gente vê aqui, incluindo a cóclea, que é esse caracol, e esses canais atrás, que são os canais semicirculares, incluindo essa parte no meio, chama vestíbulo, a gente não está aqui, mas isso aqui tudo é o labirinto. Então, o labirinto dá equilíbrio, que é o famoso, né, pela labirintite, que todo mundo fala, mas também serve para ouvir. Aquela tontura, vertigem, etc. A pessoa que está dormindo, doutor, assim, de repente está deitado e levanta abruptamente, um movimento até brusco e fica meio tonto, etc. É porque é um líquido aí que tem ali dentro que dá aquele prumo do pedreiro, doutor? Pois é. Veja, quem levanta muito rápido pode ter uma tontura só pelo levantar. Às vezes a pressão arterial não sobe o suficiente, isso dá uma hipotensãozinha, a pessoa tem uma tonturinha. Entendi. Isso não é uma tontura patológica, né? Não é uma doença. Não é momento, é circunstancial. É uma coisa circunstancial, exatamente. Agora, o labirinto, aqui tem um líquido, um fluido dentro que dá a nossa orientação de equilíbrio no espaço. Por isso que ele tem esses 3 círculos, cada um é um eixo de movimentação do corpo e com isso o nosso cérebro percebe como é que a gente está situado no espaço. E olha que é algo tão pequeno, porque isso aqui são minúsculos, doutor, uma estrutura minúscula. É uma estrutura minúscula, mas ela é tão fundamental, né? Ela é tão fundamental e ela é tão equilíbrio. Complexa por dentro que o neném já nasce com ele prontinho, não cresce. Prontinho. Ah, não cresce? Já nasce pronto. Então não tem... O resto em volta, a orelha, tudo cresce. Okay. Isso, o labirinto vem
do tamanho já formado. Então quer dizer que o som é feito aqui. E quais são os principais? Eu posso ter doença em qualquer canto aqui, doutor? Infelizmente, não é? Pois é. Aqui, na parte externa, principalmente, a gente pode ter doenças inflamatórias, as otites, mas às vezes pode haver alguma obstrução aqui por algum crescimento ósseo, alguma coisa. E as famosas otites que tem muito na infância, o neném, né? Tem muita otite média, que a gente chama, que se dá nessa região aqui do tímpano. Quando baixam as temperaturas, doutor, assim, é normal você ter alguma otite, exposição a ar-condicionado, doutor, assim, muito vento, prejudica? Pois é, essa questão do frio, do inverno, tudo vai prejudicar no sentido que isso vai prejudicar também a via respiratória do indivíduo, principalmente. Aqui, a orelha e o nariz são conectados, a gente percebe isso, né, quando às vezes desce a serra, sente pressão no ouvido, mas por vezes a gente boceja, isso melhora. Esse canalzinho que tem nessa figura aqui conecta a orelha com o nariz, é a tuba auditiva. Se há uma obstrução, se o nariz está tampado, a pessoa está resfriada, mesmo a criança, pode acumular secreção aqui, isso infecciona e vira otite. É tão verdade o que ele falou, que tudo está conectado, né? Essa questão assim, porque quando a gente faz aquela experiência de apertar o nariz e soprar, né? A gente já sente no ouvido, doutor. Exatamente. É essa conexão. É isso mesmo, a conexão, a tuba auditiva funcionando. E ela serve para manter a pressão ali adequada, mas às vezes ela pode ser acometida e causar um probleminha. Doutor Stefano, estou aproveitando que a imagem está aqui, né? Muita gente, de repente, está andando na rua, ou etc., à noite, está passando debaixo daqueles postes iluminados e vem aqueles monte de bichinhos e, de repente, um bichinho, sem perceber, entra nessa região, enfim. O que tem que fazer, doutor? Começar a orar e começar a dar tapa? Olha, na maioria das vezes, a pessoa resolve isso antes de chegar para a gente. O bichinho ou sai sozinho, mas muitas vezes acaba chegando para o otorrino mesmo, a gente tem que tirar. Muitas vezes ele não consegue. O inseto vai para frente, entra, mas muitas vezes não consegue voltar para trás. E a gente tem que remover mesmo, mecanicamente. O senhor falou que talvez assim, a pessoa que introduz aquelas hastes flexíveis pode até furar o tímpano. Isso pode. Sangra, doutor? Tem conserto, não? Sangra muitas vezes. Essas perfurações que são traumáticas, que a gente fala, que é quando a pessoa machuca, ou com cotonete, ou às vezes mergulho pode causar, por exemplo, uma descompressão, alguma coisa assim, elas geralmente fecham sozinhas, mais de 90% dos casos. Mas a gente acompanha para ver se isso vai cicatrizar e fechar mesmo. O assunto de hoje, doutor, é perda auditiva, né? Quando a gente fala perda auditiva, é o complexo inteiro que não está funcionando bem ou alguma parte ali que está comprometida, doutor? Ou é o nervo coclear ali que está... Pois é, toda essa região pode ser cometida, tá? Agora, nós classificamos a perda auditiva baseado no lugar que está acometido. Se o órgão da audição mesmo, que é a cóclea, for acometido, a gente chama isso de uma perda sensório-neural. A pessoa realmente tem a capacidade de ouvir diminuída. Porém, se esse sistema de condução do som for prejudicado, isso é uma perda chamada condutiva, ou seja, a pessoa pode ouvir, o som, porém, não chega tão bem lá. Um exemplo mais simples é quando a gente tampa o nosso ouvido. Isso é ocluído, você ouve pior desse lado, mas ao soltar a gente ouve melhor de novo. E o cerume impactado, por exemplo, pode ser uma causa disso. Ou mesmo doenças aqui dos ossículos, tudo. Doutor, eu vou convidar o senhor para sentar, nós vamos sentar, porque é muito importante isso. Eu quero, mais uma vez, reforçar, você que está nos acompanhando, das costas aqui, mas só para me virar, viu, gente? Você que está nos acompanhando, esse é o Vida e Saúde. Hoje a gente está falando sobre perdas auditivas. Conosco aqui o doutor Stefano Tincani, médico otorrinolaringologista, ele que aceita o nosso convite aqui para falar tudo sobre essa realidade. Mas, doutor, eu vou pedir licença aqui, tem um recadinho muito importante, assim, que a nossa amiguinha, que eu já estou vendo ali, tem um recado importante para todos nós. Então, vamos lá. E estamos aqui com a Super Patrícia. Bem-vinda mais uma vez, Patrícia. Que honra estar maravilha. Aqui. Patrícia, perdas auditivas, importante o tema, né? Surdez, etc. As pessoas às vezes vivem essa realidade, esse problema, mas não significa que ela desistiu de viver. Sem dúvida, né? sem Tem dúvida. que tratar, mas também não tratar somente do ouvido, mas o maior órgão que a gente tem que é a nossa pele, né, Patrícia? Sem dúvida. E para a nossa pele? E é algo que afeta também a autoestima, né? Com certeza. Creme Risotex. Nossa grande convite que eu quero fazer para você nessa noite é realmente conhecer o creme Risotex. Milhares de mulheres estão aderindo e eu quero realmente que você tenha essa oportunidade. Faça esse movimento hoje, agora. Ligue no 0800 940 1084, mas você
pode estar se perguntando, Paty, o pessoal tá lá agora, posso ligar? Pode sim, porque a gente quer conversar com você, quer tirar todas as suas dúvidas e te dizer que o creme Risotex é indicado para várias situações. Pés de galinha, bigode chinês, rugas, marcas, as manchas. Frei, as manchas, principalmente as manchas provocadas pelo sol, tem uma hora que elas vêm com tudo, principalmente depois dos 30 anos, Frei, é uma loucura. Que não é o nosso caso. Que não é o né? nosso caso. Ô, Patrícia, no último programa eu passei nessa mãozinha, Agora que era vamos passar na vamos outra? passar aqui, vamos passar Vamos um pouquinho passar aqui. na outra. Olha que é Aqui incrível, Frei. Só um pouquinho, né? O cheirinho Aqui, é ó lá, muito bom, né? é a base de glicerina, o nosso creme Risotex, o que indica. Você que tem a pele seca, a pele um pouco mais oleosa, a pele negra, é para qualquer tipo de pele. Não se acanhe, não se preocupe com isso. Eu gosto de creme, Não Patrícia. é bom demais? Gosto. O senhor gosta da Risotex? Gosto. Cheirinho gosto, bom, não gosto, é? Né? É bom demais. E, gente, o que é melhor no creme Risotex? Ele não fica melado. Sabe aquele creme que fica gorduroso, que por onde você toca, Fica você deixa aveludado. Exatamente. Essa é a sensação, né? E olha, o dia a dia nosso, a gente vai lá, limpa a casa, limpa o banheiro, lava a louça, mexe muito. Eu, com detergente, eu tenho alergia. Minha mão costuma ficar bem áspera. Eu passo creme Risotex e Sussana. Se isso está acontecendo com você também, olha a dica aqui para você ligar agora no 0800 940 1084 e adquirir já o seu creme Risotex. Serve para todas as idades, criança, adolescente, jovem, os homens não mamãe, pós-barba. Homens. No pós-barba, que fica geralmente pelotado, aqueles Ok. vermelhinhos, passa o creme Risotex, é ótimo também. E no meu caso, se eu deixei a barba, posso colocar na Pode, barba? porque para dar aquela continuidade, principalmente no pelo, na hora de passar, assim, vai alisar. Vai ser mais fácil até para Opa. conseguir manter. Tem promoção? Tem promoção, claro, gente. Para quem está nos assistindo agora, presta atenção. É só ligar na nossa central, dizer que está assistindo aqui Vida e Saúde. Atenção, 8 parcelinhas bem pequenininhas, mas bem pequenininhas mesmo, para você parcelar no cartão de crédito e boleto bancário. É só ligar, creme Risotex é a nossa dica para você. Risotex? 0800 940 1084. Muito bem, parabéns. Grata, Obrigado, Frei. Patrícia. Deus Boa abençoe. noite, viu? Muito né? grata. Boa semana. E depois dessa super dica, é claro, vamos chamar o intervalo, porque a gente segue aqui com o Vida e Saúde, perda auditiva e surdez. Não sai daí, a gente volta já.